Jeremias 7, do verso 21 ao 28. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia que eu os tirei da terra do Egito. Neles ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente, para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome, Senhor, e queremos e pedimos para que o Senhor venha falar conosco na tua palavra, venha trazer a revelação para cada um de nós, venha trazer o entendimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E tudo que vem para roubar, para dispersar, para relativizar a palavra, todo o mal seja lançado fora da minha vida, da minha casa, da minha família, aqui desse ambiente, aí da casa dos irmãos que estão assistindo, de cada irmão, da família, da vida espiritual, todo o mal seja arrancado daí, em nome de Jesus Cristo, e que haja manifestação do poder do Senhor, da presença santa do Senhor, o teu Espírito Santo venha falar conosco, meu Pai, porque a tua palavra é espírito e vida, está escrito assim, e assim nós cremos, é a tua palavra que nos vivifica, a tua palavra é a verdade, então venha falar com cada um de nós, venha nos trazer a revelação, venha operar os teus sinais em nossas vidas, fazer os teus milagres, continuar realizando os teus milagres em nós, em todos os nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus. E cada família, mais uma vez eu apresento, seja abençoada. Todo o vendaval, toda a tempestade, toda obra do inferno, toda ameaça do inferno, todo o espanto que Satanás tem colocado nessa família, nesta casa, eu estou repreendendo daí, em nome do Senhor Jesus, todas essas ameaças estão quebradas e não prosperarão. No nome do Senhor Jesus, estamos determinando a vitória completa, a destruição total de todos esses demônios, de todas essas obras, de todos esses encantamentos, em nome do Senhor Jesus, toda obra do engano, toda obra da feitiçaria, toda obra do inferno seja quebrada, e meu irmão, minha irmã, todos sejam abençoados, cheios do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, está todo mundo bem, né?
Eu nem pergunto mais sobre testemunhos, porque os irmãos têm medo de aparecer na mídia, né? Todo irmão tem medo de aparecer na mídia. Tem medo de ir para o YouTube. Então tá bom. Quer falar, Francisca? Aparecendo na tela aí, Francisca? Quando a pessoa fala, aí a tela fica grande aqui para mim. A tela da Francisca cresceu aí. Tá, quer falar, Francisca? Não? Está ouvindo, Francisca? Não está me ouvindo? Ah, está ouvindo, só que não quer falar. Amém. É porque apareceu aqui, eu pensei que você queria falar. Se alguém desejar falar, é só abrir o microfone aí e dizer, eu quero falar. Terezinha, Valda, Gilbert, Wilson Dutra. Ok. Irmãos, a palavra do Senhor, nesta noite, ela nos traz um momento, um contexto aqui. Eu não sei porque que a Francisca está aumentada na tela. Deixa eu ver o que está acontecendo, meu Deus. Deixa eu ver o que está acontecendo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, que foi proferida aqui pelo profeta Isaías, ela está tratando aqui, o profeta está aqui profetizando num momento de extrema miséria espiritual lá de Israel, de Judá, tá? E esse profeta, ele profetizou durante 40 anos, até a ida do povo para o cativeiro babilônico, tá? O profeta Jeremias, os profetas daquela época, de um modo geral, eles tinham que ser mais independentes, diferentemente dos sacerdotes, que cuidavam das atividades mais lá do templo, né? Oferecer os sacrifícios e tudo mais. O profeta, ele era mais livre, ele tinha que estar mais desimpedido para poder levar a palavra da verdade para as autoridades, tá? E para os próprios sacerdotes, né? Então, ele tinha que ficar mais solto. E as palavras vindas da parte de Deus eram de confronto mesmo. Por isso, o profeta, ele era odiado, era perseguido de todas as formas, tanto pela classe sacerdotal, quanto pela classe governamental, né? Pelo rei, pela corte lá. Então, os profetas eram perseguidos, e não era diferente com Jeremias, né? Ele também era considerado um traste, tanto pelos sacerdotes de então, quanto pelo rei e toda a sua corja, vamos dizer assim, né? Aquele povo não queria nada com Deus, eles haviam se acomodado no legalismo, no formalismo, né? E eles se contentavam com aquela religião formal, oferecer os sacrifícios, trabalhar corretamente ali os rituais, isso aí para eles bastava. Mas o que Deus está dizendo aqui? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne, ou seja, faz um pacote de tudo isso aí que vocês estão me oferecendo. O verso 22, porque eu nunca falei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Esses holocaustos foram passados através de Moisés lá no deserto, depois da saída do Egito. Mas lá na libertação mesmo lá do Egito, Deus não pediu nada disso. Ele só pediu o seguinte: me obedeçam, ouça a minha voz,
que eu vou guiar vocês pelo caminho seguro. É só isso, em primeira mão, que Deus espera da gente. Isso vem antes de tudo, irmão. Isso é prioridade. E ele está cobrando o povo aqui, ó, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, andar nos caminhos do Senhor, isso não beneficia ele, né? Eu não me canso de dizer isso. O benefício é todo nosso. O lucro é todo nosso, meus irmãos. Quando nós atentamos para a palavra do Senhor e nos dispomos a obedecer, a seguir o que está escrito aqui. É guia segura, é manual da vida para todos nós. Mas aquele povo havia se desviado e eles achavam que o simples fato de carregarem o nome do Senhor, de praticarem aquela religião judaica, né? Aquela religião mosaica, né? Deixada ali por Moisés, era suficiente. E Deus estava totalmente contrariado com isso, tanto que estava alertando o povo, e logo em seguida eles foram, em seguida não, Deus foi trazendo palavras, usando os profetas, eles perseguindo os profetas, odiando os profetas, tanto o sacerdote quanto o rei, como eu já disse, odiavam, perseguiam os profetas, e até que não houve mais jeito, foram levados para o cativeiro. E quantas vezes, quantos de nós somos levados para o cativeiro, irmãos? Quando entra uma luta terrível, uma coisa que parece que o mundo vai acabar, né? Às vezes nós estamos entrando num cativeiro. Às vezes o cativeiro é uma doença que persegue a pessoa. Às vezes o cativeiro é um problema de drogas na família, de vício. Às vezes o cativeiro é alguém da família envolvido com a criminalidade, buscando mesmo ali a criminalidade. Esse pode ser o cativeiro de toda uma família. Então, existem infinitas formas de cativeiro, mas Deus avisa. Deus avisa. E hoje nós temos uma igreja, quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, eu estou falando de conduta das próprias pessoas, e não estou falando nem da nossa igreja especificamente, estou falando da conduta das pessoas. As pessoas se conformam com prestar serviço para Deus, frequentar uma igreja, ter a carteirinha daquela igreja, né? Honrar ali o apóstolo, honrar o bispo, tudo isso é necessário? Mas isso não é tudo, não é o suficiente. Antes de tudo isso, Deus quer a obediência à sua palavra, para que sejamos abençoados. Por falar em profeta, que tem que estar mais livre, né, desses compromissos lá no templo, eu acho que eu estou mais para profeta do que para sacerdote, tá? Quer dizer, para pastor nos dias de hoje, né? Porque eu não consigo me enquadrar nos costumes, nas regras que as igrejas impõem, né? Eu não conformo, eu não me adapto a isso aí, tá? E por isso, muitas vezes, sou quase solitário, né? Tem esses irmãos abençoados aí que estão com a gente, levantados por Deus. Se não fosse por Deus, vocês não estariam aqui. Vocês suportam porque tem o Espírito Santo de Deus, né? E, de alguma forma, Deus tem mostrado para vocês, e vocês têm analisado, como aquele vídeo que eu mandei hoje do bispo de Macedo, vocês têm pesado, né? E têm usado as razões, têm usado a razão
e, acima de tudo, as razões de Deus para permanecerem conosco, né? Mas, de certa forma, me pareço muito com esses profetas do passado, que só falavam coisas duras, chamando o povo para a obediência. E assim, irmãos, tem que ser mostrado, nós temos, cada um de nós, tem que ser chamado a ficar prestando atenção no fundo do poço, né? Para que a gente não se aproxime muito do fundo do poço. A gente não consegue ser uma pessoa totalmente elevada espiritualmente, super espiritual, mas a gente tem que tomar cuidado para não se aproximar do fundo do poço, tá? Como estava esse povo aqui, ó. Miséria espiritual, empobrecimento espiritual. Hoje nós temos uma igreja, né, que age por emoção, é movido pelos sentidos. Se a igreja não tem nada que emociona a pessoa, ela não permanece. Deveria estar atenta à palavra, o que a palavra está dizendo. A palavra que é guia seguro para as nossas vidas, né? Então, nós não podemos deixar que a falta de emoção na igreja nos afaste, porque nós estamos perdendo o principal, que é a palavra que Deus está nos dando, para que nós venhamos obedecer, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, prestar a Deus esse culto racional, sem sentimentalismo, nem para um extremo, nem para o outro, né? Servir a Deus com integridade, com inteireza de coração. Servir com inteireza de coração é não deixar exatamente o coração passar na frente, né? Aí já está falando, já fala das intenções, está falando das nossas motivações. As nossas motivações têm que ser de obediência a Deus. Ele conhece o nosso coração, ele sonda, né? Ele conhece as nossas intenções, ele sonda profundamente. Então, ele olha para nós, para as escolhas que fazemos, para as decisões que tomamos ou pretendemos tomar, se são pautadas pela palavra. E repito, a obediência não beneficia a Deus, beneficia o reino, beneficia a gente, né? Traz crescimento. E Deus tem alegria, né? Alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que os que não precisam de arrependimento, não é mais ou menos assim? Então, os céus se alegram com a conversão de um pecador, mas o maior beneficiário é aquele pecador que se arrepende. E aqui o profeta segue exortando o povo, aí chega um ponto, o que foi que Deus falou para ele? Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, olha aí, desde a saída do Egito até hoje, ali já estavam na terra prometida, né? Já estavam ali quase no fim daquele ciclo, daquela era, que eles tinham tido muita prosperidade enquanto obedeceram a Deus. Agora eles estão ali no final daquele ciclo, prestes a ir para o cativeiro, e Deus está dizendo, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos. Se o meu cálculo não estiver errado, tem uns 15 séculos isso aqui, tá? Entre uma coisa e outra. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Aí o que ele falou para Jeremias? Dir-lhes-ás, pois todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade, e foi cortada da sua boca. Triste condição, meus irmãos, essa aqui desse povo. E nós devemos observar nas nossas vidas
se nós não estamos nos aproximando do fundo do poço, se nós não estamos desprezando a verdade, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo está sempre nos trazendo a palavra. Ele está sempre batendo para que a gente se arrependa, para que a gente mude de direção, para que a gente volte atrás dos caminhos errados, né? Que a gente retroceda, volte atrás, dê um passo atrás e entre novamente nos caminhos do Senhor, que a gente se disponha a buscar o Senhor. Para Deus não existe a menor diferença entre o rico e o pobre, o pouco instruído ou o doutor, o analfabeto e o doutor. O que interessa para Deus é a disposição que nós temos, a nossa boa vontade em servi-lo, em vestir a camisa da palavra do Senhor, primeiramente para as nossas vidas, né? E prestar bastante atenção. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia, não é assim que está escrito na palavra do Senhor? Então, como é que nós vamos cuidar para não cair? É prestar atenção. Eu estou seguindo a palavra de Deus? O pouco que eu sei da palavra de Deus, eu estou cumprindo fielmente? Está escrito, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então eu vou ser fiel no pouquinho que eu conheço. Eu me considero pequenininho na palavra de Deus, mas eu vou ser fiel nesse pouquinho que eu conheço, vou buscar obedecer, vou me humilhar diante do meu Deus. Aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Quando nós não nos humilhamos perante Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados em tempo hábil, lá na frente nós estamos nos humilhando diante de um problema, né? Eu sempre falo para os irmãos sobre a forma de orar. A pessoa bota a boca, está numa luta, coloca a boca no pó para poder orar, para clamar a Deus e falar, agora não é hora disso. Agora é hora de expulsar o diabo. Agora é hora de resistir ao diabo. Agora, quando nós vencemos essa luta aqui, aí é hora de nos humilharmos perante o nosso Deus, é hora da gente santificar a nossa vida, pedir perdão para o Senhor, pedir para que Ele nos revele na palavra o nosso pecado, nos faça lembrar daquilo que nós já aprendemos e nos faça lembrar para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados. Mas agora não, agora é hora de luta, é hora de resistir ao diabo, é hora de expulsar esse vendaval. E quando a gente chega nesse momento de enfrentar o vendaval, aí, irmãos, se nós cultivamos uma vida de obediência a Deus, se a gente se esforça, não é ser perfeito não tem ninguém perfeito. Se algum crente se acha perfeito, ele está mais pecador do que todos, tá? Está no fundo do poço esse crente que se achar perfeito, tá? Porque não somos perfeitos. O que conta para Deus é força de vontade em obedecer. É disposição de obedecer, de ser fiel, de rejeitar o pecado. Essa disposição, esse esforço é que Deus observa, meus irmãos. Essa intenção é a que Ele observa, tá? Não é a perfeição, né? Tem perfeição que é só a casca, é só a capa religiosa. Tirou aquela capa ali, só tem carniça lá dentro, só tem podridão. São os túmulos caiados, né? A pessoa fala bonito, voz impostada, né? Fala macio, incapaz de ofender quem quer que seja, incapaz de contrariar. Não, a pessoa de Deus, ela está aí para contrariar. Nós estamos aqui no mundo, irmão, para contrariar o pecado, contrariar a carne, contrariar os demônios, né? Nós causamos contrariedade, sim, né? Tem uma moda que tem, uma gíria que tem hoje, fulano veio para causar, não tem um negócio assim, fulano causou, um negócio mais ou menos assim, parecido com isso aí, uma gíriazinha que surgiu novinha aí na internet. Mas, amém, nós estamos aqui
para contra ela. Nós estamos na contramão do mundo. Não vamos nos importar se estamos agradando as pessoas, agradando a carne. Temos que falar a verdade, mas não só falar, mostrar que a verdade funciona. Tanto que está funcionando nas nossas vidas, no nosso testemunho, nas nossas vitórias sobre as lutas, né? E se nós pensarmos também que não temos luta, que nunca vamos enfrentar luta, se alguém pregar isso, também está pregando mentira. A luta para nós é ferrenha, tá? Mas só que nós vencemos, está escrito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, não podemos mentir. Teremos aflições, vamos enfrentar lutas, mas a diferença está em vencer ou sucumbir. Tá? Então, se eu não cultivei uma vida de obediência a Deus, né? Quando chega o momento da luta, talvez eu não tenha força para poder resistir. Por quê? Eu deixei de ouvir a palavra de Deus. Eu deixei de prestar atenção. Eu deixei de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra. Na hora da luta, na hora do turbilhão, do vendaval, na hora da onça beber água, irmãos, não é hora de ter medo, não é hora de ficar olhando porque aconteceu com fulano, com ciclano, vai acontecer comigo também. Ah, já aconteceu com várias pessoas da família, vai acontecer comigo também. Não, é hora de lembrar da palavra. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É hora de empunhar a espada do Espírito. Qualquer que seja outro posicionamento, será equivocado. Eu tenho que me lembrar da palavra, eu tenho que me firmar na palavra, declarar a palavra, né? E aconteça o que acontecer, estarei firmado na palavra. Porque firmado sobre a palavra, nós estamos firmados sobre a rocha. Aqui é o lugar seguro. Mas se o diabo balança a moita e eu estremeço todo, né? Eu me derreto todo, aí está errado. Não estou firmado na palavra. Tá? A palavra, a Bíblia diz o seguinte: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está posta em ti, firmada no Senhor, firmada nas promessas do Senhor. Eu enfrento o diabo, eu enfrento a luta, eu enfrento a morte, é com a palavra de Deus. É com a palavra. Deus não ouve a gritos, o Senhor não ouve a gritos vazios, gritos surdos, né? Ele está atento para a palavra que nós trazemos. Quando nós trazemos a palavra dele na frente, né? Aí nós estamos mostrando que nós estamos confiantes na palavra de meu Pai. Aconteça o que acontecer, né? Ainda que eu me arrebente aqui agora, mas eu vou confiar na palavra do Senhor. E ponto, né? Mas tem que falar isso com sinceridade, irmão. Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. A tua palavra diz isso, 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 isso. Eu vou descansar nessa palavra. Tá? Ainda que a terra se mude e que os montes se abalem. Né? Eu vou confiar nessa palavra aqui. Ó. Eu declaro isso e fico firme. E repito quantas vezes for necessário, que eu estou confiante, é nesta palavra aqui. Ó. Esfrego essa palavra na cara do diabo, na cara do problema, né? E trago a memória do meu Deus. Meu Pai, estou confiado no que está escrito aqui. Foi o Senhor falou, o Senhor disse, o que está escrito aqui. Amém, irmãos? Vamos orar? Glória a Deus. Então é isso aí. Antes de mais nada, olha o que está sendo trazido aqui hoje. Antes de mais nada, Deus espera o quê? Obediência à sua palavra. Ele espera que a gente dê ouvidos à sua palavra. Ele espera que a gente esteja atento à sua palavra. Fora disso aí, é empobrecimento espiritual. Posso trabalhar na igreja, posso fazer parte do ciclo de oração, posso ser missionário na África, né? Posso dedicar 24 horas do dia fazendo a obra de Deus. Antes disso aí, Deus quer que nós
estejamos com a mente posta na palavra dele, atentos à palavra dele. O que é? Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está posta em ti. Ou seja, aquele que está com a palavra aqui, ó, a espada do Espírito está sempre aqui para ser trazida. É simples, viu, meus irmãos? É simples, tá? E eu recebi aquele vídeo do Bispo Macedo, não sei se os irmãos assistiram, passei para todos. É exatamente aquilo, tá? Existe uma legião de crentes derrotados porque eles vão pelas emoções. Eles não, nós, irmãos. Quando nós deslizamos para as emoções, nós sofremos derrota. Nós estamos fazendo o jogo do diabo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, né, para a razão, a palavra de Deus, nós vencemos. Quando saímos para as emoções, para o medo, para a tristeza, para o complexo, para a rejeição, né? O diabo começa a colocar esse sentimento de coitadinho, sentimento de que é vítima. É aí que ele dirige a gente, tá? O diabo. E o nosso Deus nos dirige pela sua palavra. Amém? Maravilhoso, né? Aquele vídeo eu assisti umas 2 vezes hoje. Gerou polêmica de algumas pessoas, não da nossa igreja, tá? Outras pessoas. Mas que polemizem. Fique à vontade, né? Não quer ouvir, não ouça. Não ouça. Vamos orar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Triste situação essa em que se encontrava o povo de Judá, quando o Senhor usou o profeta Jeremias para dizer que quando eles foram libertos lá do Egito, o Senhor não prescreveu para eles, não passou para eles nenhum sacrifício, nenhum holocausto, nada daquele cerimonial lá, de Moisés. Lá, simplesmente, o Senhor disse que eles deveriam obedecer. Se eles ouvissem a voz do Senhor, o Senhor seria o Deus deles. E essa palavra continua valendo. Quando nós ouvimos a tua voz, a tua palavra, nós temos o Senhor como Deus. Quando nós deixamos de prestar atenção na tua palavra, é o diabo quem está comandando, é a carne quem está comandando. Aí nós somos derrotados. Mas nessa noite, o Senhor está nos dando esta palavra, é porque o Senhor quer nos fortalecer. E essa pessoa que está aí orando comigo, essa pessoa que talvez seja sentimental, talvez essa pessoa, em determinado momento, ela esteja muito magoada, em determinado momento, ela esteja afetivamente envolvida, até mesmo com parentes, com filhos, com o irmão, com o pai, envolvida sentimentalmente, meu Pai. Não, Senhor Deus, não é aí que o Senhor trabalha, não é assim que nós servimos ao Senhor. Tira todo esse sentimentalismo, esta hipersensibilidade, esse espírito de vítima, de coitadinho, esse espírito, esse complexo de rejeição, esse sentimento de rejeição é coisa demoníaca, é obra demoníaca, sai desta pessoa. Você, demônio, que entristece e joga essa pessoa para baixo. Não, que a partir de hoje a mente dela esteja posta na palavra do Deus vivo, que ela não seja movida por sentimentos de dó, de pena, de compaixão, de sentimentalismo, não. Ela seja movida pela palavra do Senhor, porque aí ela vai vencer, aí ela vai trazer vitórias para toda a família dela, prestando atenção na palavra e lançando fora todo o sentimentalismo em nome do Senhor Jesus. Sai toda mágoa, sai todo o rancor, sai todo o ressentimento, sai todo o complexo, sai todo o trauma, sai toda a frustração, sai desta vida todo o mal, sai daí toda a obra do diabo. Eu expulso todo o mal em nome do Senhor Jesus. Sai todo esse melindre do inferno, pessoa melindrosa, está repreendido daí
é um demônio, no nome do Senhor Jesus, sai daí, em nome de Jesus, demônio melindroso do inferno, em nome do Senhor Jesus, sai daí, Exu viludo, em nome do Senhor Jesus, sai demônio chamado Exu veludo, eu te repreendo, sai, em nome de Jesus, sai toda obra do inferno, sai no nome do Senhor Jesus, esse espírito aí apaixonado, que enche o coração dessa pessoa de paixão, está repreendido o demônio, está repreendido em curso do inferno, essa pessoa, esse espírito que enche essa pessoa de admiração por outra pessoa, está repreendido, esse espírito de admiração, esse espírito de idolatria, é obra do diabo, tem que sair desta pessoa agora, solta ela agora, eu estou mandando, no nome de Jesus, é para soltar, é para soltar, é para sair toda a doença, é para sair toda a enfermidade, é para sair da família, é para sair a depressão, é para sair toda a praga, é para sair todo o mal em nome de Jesus. E algum irmão que esteja com um parente internado, é para sair daquele parente agora, daquele familiar, está expulso dele a morte, está expulso dela a morte, está expulso a sequela, a mutilação, toda obra do diabo sai do quarto, do apartamento, da UTI, onde quer que esteja aquela pessoa, o poder de Deus vai passando agora, nós estamos aqui nessa concordância, nós estamos aqui trazendo a palavra do Deus vivo, e a palavra diz que o nosso Deus não é só de perto, mas de longe também, então os anjos vão passando, onde estiver essa pessoa doente, enferma, na UTI, seja passado ali o poder de Deus, e arranque e quebre todo o laço, e essa pessoa seja liberta, seja livre dessa situação aí, seja levantada desse leito de enfermidade, seja totalmente limpa, curada e abençoada, em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus continue operando, que a palavra do Senhor, a partir de hoje, venha nortear mais e mais as nossas vidas, que ela venha fazer sentido para essa pessoa. Se não fez até hoje, a partir de agora vai fazer sentido e será prioridade. Antes de qualquer coisa, antes da religiosidade, antes de trabalhar na obra, antes de qualquer coisa, antes de louvar, antes de tudo, tem que vir a obediência, a observância da palavra do Senhor. É esta oração que eu faço, Pai, em favor desse pequenino rebanho e tantas outras pessoas que vierem assistir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Já estamos encerrando.